pela tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada no teu altar, falada, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e me usar nessa manhã para conduzir, Deus, essa palavra aos corações de cada um que está aqui, assim como o Senhor conduziu o meu coração. Que possa ser uma palavra de ensinamento, uma palavra onde a gente possa aprender e colocar em prática também e vivenciar cada dia mais. Porque não adianta ser ouvinte somente, precisamos ser praticantes da tua palavra. Por isso eu conto com a tua graça, com o teu amor e com a tua misericórdia sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Amém. E o tema da mensagem, eu confesso para vocês que eu sou muito ruim de tema, né? Mas o tema da mensagem hoje é as marcas de um discipulado. A gente está em tempo de Timóteo, né, irmãos? Sim ou não? Estou vendo um monte de camisa de Timóteo aí. Então, se a gente está em tempo de Timóteo, vamos falar de discipulado, amém? Aleluia. Hoje tem 3 crianças para ser apresentada. Glória a Deus. 3 vascaínos roxos. Viu aí? Senti, né? Não foi nem sangue, foi o Espírito que me revelou agora. Né, mãe? Vamos lá. As marcas de um discipulado. 2 Reis. Vou falar de Elias e Eliseu, amém? Na verdade, vou falar de Eliseu. Das marcas do discipulado, mas no contexto bom, tá? Não é nas marcas do discipulado, contexto ruim, não. Na verdade, eu quero trazer para a gente as marcas que um discipulado tem que deixar na gente, ou na verdade, o que a gente tem que, as marcas que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente tem de um discipulado com Cristo, amém? Vou trazer Elias e Eliseu, mas hoje é nosso discipulado, claro, a gente tem o nosso discipulador, nossos líderes, nossos pastores, porém, a gente tem o nosso discípulo maior, que é Cristo Jesus. E as nossas marcas tem que ser as marcas de Cristo, amém? Mas vamos lá. 2 Reis 2, vou ler primeiro do 9 até o 14. Vamos lá, do 9 ao 14? Vamos ler pelo telão, que aí me ajuda, porque minha visão não está muito boa. Vamos fazer? Eu leio um, eu leio o primeiro, você lê o segundo, e assim a gente vai até o 14. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. 10. Jesus, gente, eu sei que está de manhã. Bom dia! Aleluia! Vamos de novo no 10? 1, 2, 3. Acabou o fôlego, né? De repente, Dona Emília não está, né? De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Em seguida, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Glória a Deus. O que me chama a atenção aqui, nesse discipulado de Elias e Eliseu, nessa caminhada aqui, Elias respondeu: o que você me pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separar de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. Elias pediu algo que? Unção dobrada. Eliseu, perdão, pediu. Elias respondeu: olhem para mim, não tire o olho de mim. Porém, quando Elias responde para Eliseu isso, no capítulo 10, Elias já sabia, irmão. Porque um discipulado, ele conhece, um discipulador conhece o discipulado. Jesus já sondou o teu coração, ele conhece o teu coração. Ele sabe aonde pode contar com você, aonde pode te levar.
Ele sabe, porque Ele sonda coração e mente primeiro. Ele chamou todos nós, irmãos. E Ele já sondou cada coração, cada intenção. E a intenção do coração que vai designar aonde nós vamos chegar. Porque quando Eliseu pede unção dobrada, Deus já tinha sondado o coração, até porque foi Deus que mandou Elias e até Eliseu e ungir ele com a capa. Porque já tinha sondado o coração de Eliseu. E quando Eliseu pede unção dobrada, não é para querer ser mais que Elias, não é para querer ser mais, se amostrar mais, fazer mais milagres, para demonstrar mais poder, é porque Eliseu queria fazer tudo para a honra e glória de Deus. Por isso que muitas das vezes o Senhor não permite algumas coisas acontecer na nossa vida, porque Ele já sondou o coração e mente, e se Ele sabe, se Ele te der poder, dinheiro, Ele vai te perder. Então cuidado, tenha discernimento, para quando você também for abençoar alguém, e for fazer algo por alguém, peça ao Senhor, que Ele tenha discernimento, para poder falar, se é de Deus, ou se não é, irmãos. E a gente vai entender, uma das marcas do discipulado é isso, discernimento, mas não é. Eu fiz uma numeração aqui de 1 a 7, para a gente ir falando uma por uma, para ter esse entendimento. E aí quando Eliseu pede isso Eliseu fica tudo confuso, né? Mas vamos lá, vocês vão entender. Quando Eliseu pede isso, do 1, eu comecei do 9, justamente para isso, do versículo 1 até o 8, no capítulo 2, Elias fala para Eliseu, fica aqui, que eu vou até ali. E Eliseu fala, tá louco, eu vou contigo. Aí no 4, Elias tenta de novo, Eliseu, vou contigo. Quando Elias fala isso, aqui Eliseu já fala isso no 10, Elias já tinha certeza do que Eliseu queria. Quando ele fala, não tira o olho de mim, Eliseu já não estava tirando o olho, irmão. E o que eu quero dizer com isso? Um discipulado, não tem como a gente tirar o olho do nosso discipulador. Se a gente tirar o olho de Cristo, a gente vai errar, irmão. Se a gente não olhar mais para Cristo, a gente vai errar. Porque pessoas caem, saem, porque deixam de olhar para Cristo e vão olhar para pessoas que estão errando. Pessoas vão errar, irmão, mas Cristo não erra. Entenda, a gente vai ter sempre também um homem, uma mulher de Deus. Elias era de Deus ou não era? Sim ou não, irmãos? O teu líder é de Deus ou não é? Fala que é, irmão. Teu pastor é de Deus ou não é? Só metade falou, irmão, vê lá, hein? Então Deus também coloca homens de Deus do nosso lado para nos discipular e para a gente olhar como uma referência de Cristo, irmão. Porque também como que a gente vai olhar para Cristo muitas das vezes se a gente não viu? Porém, as atitudes do nosso pastor e do nosso líder e do nosso discipulador tem que ser parecida com quem? E como que eu comparo isso? Bíblia, palavra. Por isso que os crentes de Bereia, quando Paulo, um pregador, 13 cartas, tudo isso, Paulo estava pregando, depois eles iam para a Bíblia e vamos ver se esse cara está falando a verdade, tudo que ele diz é verdade. Isso é discipulado, irmão. Então quando você estiver sendo discipulado ou discipulando alguém, olhe e vê se as características que nós vamos ver aqui também tem característica de Cristo. E como que eu vou confirmar isso? Bíblia. Amém? Então vamos prosseguir aqui nessa palavrinha aqui. Você vê aqui, 2 Reis 2:1, como eu falei, quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gigal. No caminho, Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou aí a Betel. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei, e desceram junto. Então, irmão, não tire o olho do teu discipulador. Se ele está alinhado com Cristo, continue olhando para ele. Amém? Se você quer unção dobrada, e se a unção que você quer, que está sobre a vida dele, for para benefício de Cristo. For para benefício de Cristo. Porque Geazi andou com Eliseu. Olhou tudo que Eliseu fez, mas escolheu tudo errado. Judas andou com Jesus, mas fez tudo errado. E olha que Deus é tão misericordioso,
Porque quantas oportunidades o Senhor dá. Às vezes a gente está andando com o discipulado, o cara está olhando, você fazendo tudo certo, e o cara não aprende, irmão. Mas continua ali, continua ali. Olha quanto tempo Jesus teve com Judas até o fim, irmão. Olha Geazi com Eliseu até o final também. Só que tem gente, irmão, mas não deixa de fazer a tua parte. Por mais que ele não queira, eu sempre falo isso, o comportamento deles não pode mudar o nosso caráter em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá prosseguir mais um pouco? Vamos começar? Primeiro dessas marcas de um discipulado é decisão. E aí vamos lá. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Primeira marca de um discipulado. Você precisa decidir querer viver um discipulado, tanto com a pessoa física, homem, como com Cristo. É decisão. Ou eu largo tudo para servir a Cristo, ou então eu não estou pronto para ser um discípulo de Jesus. Amém? Vamos lá, 1 Reis 19, do 19 ao 21. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele, e continuou a caminho. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida do meu pai, da minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Forte, não é não, irmão? Pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou, usou o madeiro do arado para fazer fogo, assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Irmão, quando eu te ler isso aqui, tu fica... Servir a Cristo é decisão, irmão. Aqui era um chamado profético. Eliseu estava vindo para substituir Elias num chamado profético. Mas quantos de nós fomos chamados? Todos nós fomos chamados para seguir a Cristo, irmão. E para seguir a Cristo a gente vai ter que tomar alguma decisão na vida e deixar muitas coisas para trás. Não tem opção. Mateus 5,37, se ensinam não tem como, irmão, servir a Cristo e a servir a Mamon. Por isso que para muita gente é difícil abandonar e seguir a Cristo, porque não quer abrir mão dos bois, do dinheiro, da vida que tinha lá fora, dos bens materiais, porque muitas das vezes com Cristo é perder para ganhar. Porque Deus primeiro precisa sondar o teu coração para não te perder novamente lá na frente, irmão. Por isso que ele fala em Deuteronômio: deixei passar fome e necessidade para ver onde estava o teu coração. Não é que Deus é mau, mas Deus precisa ter certeza que você está disposto a largar tudo para viver por Ele. E isso é decisão, irmão. Então o discipulado, você tem que decidir. Quando o teu líder chamar assim: quer vir comigo? É decisão. Não tem como olhar mais para trás. A mulher de Ló olhou para trás, olhou para as coisas do mundo e virou estátua de sal, irmão. Agora mesmo nós falamos agora, Demas, olha o discipulado dele com Paulo, irmãos. Mas vai dizer em Timóteo, Paulo fala: Demas amou o mundo e me deixou. Irmãos, se tem gente deixando ainda, é porque ainda não entendeu, tomou decisão de verdade, de falar: eu quero Cristo na minha vida. É decisão, irmão, não é emoção. Eu decido seguir a Cristo, eu decido abandonar algumas coisas, e às vezes a gente se prende em tantas coisas pequenas, irmãos. A gente fala: vai tudo perecer. Sabemos que vamos viver 60, 70, 80 anos, mas as coisas materiais prendem a gente. Às vezes uma música prende a gente, às vezes uma bebida prende a gente. Que decisão é essa, irmãos? Que Cristo é esse que merece você ser trocado por uma bebida, por uma música? Não, irmãos. O sacrifício que Ele fez não vale
tudo que nós fizemos não vai comparar o sacrifício que ele fez. Por isso que Jesus falou: quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quer ser meu discípulo? Tem que amar mais a Ele do que o pai, mãe, filho e filha. Quer ser discípulo dele, irmão? Vai ter que tomar decisão, vai ter que romper com muitas coisas que te prendem ao teu passado. Porque a mulher de Ló, ela não quis romper com o passado e ficou presa lá. Tem pessoas ficando presas com algo que já passou, e Deus está querendo algo novo para você. É decisão, marca de um discipulado, decisão. Eliseu decidiu, quando Elias jogou a capa, ele sabia da responsabilidade que ele tinha. Quando você entrega a tua vida para Cristo, irmão, você está falando, assumindo uma identidade daquele que morreu por você. Os teus comportamentos têm que mudar, a tua fala tem que mudar, a tua atitude tem que mudar. Não adianta mais ficar vendo a velha criatura. Quando você decide seguir Cristo, irmão, tudo muda. E aí você tem que olhar para aquelas pessoas. Antes, quando você não seguia Cristo, os teus ídolos, as pessoas que você admirava eram umas. Agora vai mudar, irmão. Tem que pessoas que exalam Cristo, que têm verdade, que vivem uma vida de Cristo. Tem que ser como Pedro, quando aquela mulher, Cristo sendo crucificado, olharam para Pedro e falou: você é um deles, pela fala. A tua fala, a tua vestimenta, o teu comportamento tem que mostrar Cristo, irmãos. E isso é decisão. Já não vai dar mais para dar aquele jeitinho na empresa do caixa 2. Já não vai dar mais para fazer algumas coisas. Por isso que às vezes a gente entra para a igreja e fala assim: caramba, entrei para a igreja e ficou tudo difícil. Não, não ficou difícil, é que tu começou a fazer a coisa certa. Tomamos decisões que antes era para o mundo, agora já não é mais. Eu começo a olhar para as pessoas e falo: não, eu preciso imitar aquele comportamento. Não, pô, eu preciso ter a fé do meu pastor, eu preciso ter a ousadia dele, eu preciso ter comportamento, eu preciso. E começar a ter isso, irmãos. Foi o que Eliseu falou, só falou: deixa eu só despedir dos meus pais. Vai lá, Eliseu, mas não esqueça do que eu fiz com você. Não esqueça do que Cristo fez por nós. Ele morreu. Deus deu o único filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida. Não esqueça disso. Decisão, marca de um discipulado. Vamos lá. 2, santidade. Tua proceder tem que ser de santidade. As tuas vestes tem que ser de santidade. 1 Pedro vai dizer: sejam santos como eu sou santo. O Senhor é santo, irmão. Então, se Ele é o nosso discipulador, eu tenho que me tornar santo como Ele é. Kadosh, irmão, não tem jeito. E a gente vai olhar o quê? Para o nosso discipulado. Como é que eu me torno santo? Me aproximando de quem? De Cristo. Como é que eu me torno santo? Me aproximando de irmãos que pregam a mesma santidade, que vivem a mesma santidade. Por isso que ele vai falar: não sente na mesa dos escarnecedores. As más conversações corrompem os bons. E como eu vou ser santo? Estando em roda de pessoas que estão falando de quem? De Cristo. Estão em roda de pessoas que não estão fazendo fofoca, falando de outro ou de outro. Estão falando de Cristo, da palavra. Sabe aqueles ambientes que a gente chega, irmãos, e as pessoas só querem falar de Cristo, que quando vê a hora já passou 1, 2, 3 horas, ninguém falou mal de ninguém, só falou de Cristo, irmão. Acho que só a metade, porque vocês ainda continuam, tem uma metade que ainda continua. Sabe, irmão, a gente tem que sentar na mesa e começar a falar, e as pessoas verem. O texto aqui que eu trouxe aqui para a gente ter essa referência, e não é a gente falar que é santo, é as pessoas verem a santidade na gente. Sabe quando você chega no ambiente e as pessoas falam assim: você é diferente, irmão, você é cristão? Como é gostoso ouvir isso, irmão. Você não acha não, irmão? Eu acho maravilhoso, porque se as pessoas estão vendo isso em mim, é porque o meu comportamento está demonstrando, é porque a minha fala está demonstrando, é porque eu estou no caminho certo. E aí vai dizer aqui em 2 Reis 4:8,
Certo dia, 2 Reis 4:8, certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vira para o teu irmão aí e fala, ou para tua irmã e fala: você é um santo ou você é uma santa mulher de Deus. Profetiza pelo menos, irmãos, mesmo se tu não acha. Profetiza sobre a vida do teu irmão aí, fala. Mas fala como profeta, irmão. Isso, fala como profeta. A gente está falando de um profeta aqui, irmão. Você é profeta também nessa geração. Ah, fala de novo, irmão. Foi tão fraco, irmão. Se a pessoa não vai nem se converter com essa fala aí. Aquela mulher viu em Eliseu, irmão. A Bíblia relata também que a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. Falava assim: ali vai, verdadeiros homens cristãos. Irmão, a gente precisa exalar essa imagem. Só que a gente vai referir muito o quê? Para quem a gente está olhando. O que a gente contempla, a gente vai se tornar semelhante. Se a gente olha para Cristo, a gente vai querer Cristo. Se a gente, um exemplo aqui. O pastor falou aqui, Salmo 73, Asaf. Quando Asaf olhou para fora, ele começou o quê? Contemplar as coisas de fora e querer as coisas de fora. Mas quando ele entrou dentro do templo, que ele olhou para o Cristo e começou a entender as coisas de Cristo, ele falou: agora eu sei o que eu quero, irmão. É isso. Para quem a gente está olhando? Jovem, para quem vocês estão olhando? Principalmente os jovens dessa geração. É tanta gente, YouTube famoso, internet famoso, vocês olhando essas porcaria, quando dentro de casa você tem pai e mãe, que são suas referências, onde você tem um Cristo que é referência, onde você tem a Bíblia, que tem ídolos, vamos dizer ídolos mesmo, ídolos não, porque ídolos não pode, mas vamos dizer homens de Deus, apóstolos, que entregaram a vida, que são referência para a gente, e a gente quer ver Neymar é referência para quem, jovem? Nem na bola, irmão, não ganhou nada, pô. Aí, pastor César, tem uma galerinha que não gosta não, né? Mas não ganhou nada, irmão. Não ganhou a Copa do Mundo, pô. Não ganhou o Mundial. Mas é verdade, irmão. Os jovens, quem Neymar é referência para você, irmão? Já está no quantos filhos? Terceiro ou quarto? Quarto? Com quantas mulheres? 3. Isso é referência, jovem? Aí vai, sériezinha do não sei o que, série não sei da onde, vai ver, vai ler a Bíblia, irmão, vai buscar referência de verdade. As nossas referências estão tão vazias. É um BBB que sai da casa do Big Brother lá, que se torna referência. Pelo amor de Deus, irmãos, quem tem sido as nossas referências? Porque o que você contemplar, você vai se tornar parecido. Você vê, bota uma modinha aí, daqui a pouquinho, eu estou por fora, que eu te falo, confesso de verdade, irmão, tem até procurado, eu tenho que procurar ler mais, ver jornal, ver essas coisas, porque eu estou tão saturado que eu nem vejo, o meu tempo é todo para o Senhor mesmo. Mas a gente precisa ver até para poder falar também, né? Tá inteirado no ambiente, né? Dos jovens, né? Para poder até ministrar sobre a vida. Mas é cada coisa que a gente tem aí, cada palhaçada. Aí você vê um YouTubezinho aí com 50 mil inscritos, né? Essas coisas que tem aí, ganhando dinheiro pra caramba. E os nossos filhos estão lá vendo essas besteiras. Jovem, vai buscar referência que vai te levar para Cristo. Aí vai ver, aí quer escutar música, vai escutar tanto jovem aí, tanto louvor bonito, irmão, tanto homem, tanta mulher de Deus aí, trazendo os louvores com vida em santidade, com uma vida real em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas tem um monte também, mas olha para quem está, irmão,
Tu acha que no tempo de Elias e Eliseu não tinha também um monte de falso profeta? Tinha, irmãos. Sempre existiu e sempre vai existir. A Bíblia fala que nos últimos dias aumentarão, mas sempre existiu. O problema é que a gente quer olhar para quem nos convém. Olha para quem está perto de Cristo, irmão. O problema não é olhar um lá de fora, o problema é olhar quem não está junto com a Bíblia. Se está a Bíblia, se o cara tem respaldo bíblico, se a Bíblia está conduzindo, amém. Se não é, irmão, não segue, irmão. Não segue o que eu estou dizendo assim, não é? Não segue no sentido assim, não traz para a tua vida isso. Traz o que é bom, irmão. E tem tanta gente boa, tanta gente apaixonada por Cristo, tanto jovem apaixonado por Jesus, irmão. Numa igreja dessa mesmo, tem jovens que estão queimando, tem jovens que estão, né? Igual a igreja lá de Laodiceia, né? Estão mornos, vão ser vomitados. Mas tem jovens que estão frios também. Aí você que está frio e você que está morno, você vai colar com quem? Obrigado, Vera, ainda bem que tem a Vera no culto. Você vai colar com quem, irmãos? Está quente, irmão. Mas não, parece que é o contrário, parece que a gente quer colar com quem está frio. Pelo amor de Deus, irmãos, nós fomos chamados, estamos no tempo, nos últimos tempos, nós fomos chamados para trazer avivamento, irmão. Nós fomos chamados para sacudir uma geração. Nós não fomos chamados para se esfriar, não. Muitos se esfriarão, mas gente, não somos muitos. Você precisa viver uma vida em santidade. Pessoas precisam olhar para a gente e falar assim: eu quero seguir aquele homem, eu quero seguir aquela mulher. Porque no primeiro contato com o evangelho, irmão, um cara se converte aqui na frente hoje, ele vai ter um quê? Um consolidador, que é um discipulador. E essa vida do discipulador, desse consolidador, tem que ser uma vida pautada em Cristo. Irmão, tem muito, cara, que pessoas aqui que foram discipuladas, que até hoje tem uma ligação com o consolidador dele, porque é uma referência. Então, irmão, se você não tiver uma vida de santidade, como é que você vai consolidar alguém? Que eu vou passar para ele não condiz do que eu vivo. E não é tempo, irmão, de a gente viver isso. Cadê os consolidadores aqui? Estão aí? Então vamos ver uma vida de santidade, onde as pessoas possam olhar para a gente e falar assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eliseu olhou para Elias e o comportamento de Elias refletiu em Eliseu. Eu sei que nem sempre, como eu já falei, Elias refletiu em Eliseu, mas Eliseu não conseguiu refletir em Geazi. Mas o problema não foi de Eliseu, o problema foi de Geazi. O problema não pode ser meu, o problema é de quem não quer seguir a Cristo. Eu vou continuar seguindo a Cristo e eu vou continuar com o meu comportamento de Cristo. Amém? Vamos para o 3? Crer na intervenção de Deus. Crer, crer, crer. Um discipulador tem que crer, irmão, tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Como é que eu vou ser um discipulador e não vou ter fé? Como é que eu, um discipulador, na primeira crise, o cara olha para mim, eu fico com medo, recaio? Não pode, irmão. Ou eu creio, ou eu não creio. E hoje eu estava conversando sobre isso, irmão. Vou te falar a verdade, tem algo, uma mensagem no meu coração, da igreja visível e igreja invisível, que está queimando muito no meu coração, mas o Espírito Santo está preparando ela para não, da forma dele ainda. Oi? Crer, crer, crer. E tem falado muito isso comigo, irmão, que a igreja visível está muito cheia, a igreja visível está muito legal, a igreja visível, ela tem fé, a igreja visível, ela não falta o culto, a igreja visível está em tudo, a igreja visível está cheia, irmão, mas a igreja invisível está vazia, porque a igreja visível, ela engana quem está do lado, mas ela não engana aquele que criou. E ele está o tempo todo sondando cada coração e sabe de tudo. Ele está falando: a minha igreja está vazia ainda. As atitudes das minhas igrejas estão muito longe de ser comparada comigo.
A igreja invisível, irmão, que só Cristo vê, está vazia. Está vazia. E um dos vazamentos da igreja invisível é a falta de fé. Porque, irmão, qualquer crise abala a gente. Ou eu acredito que essa palavra que a gente está lendo aqui nessa manhã é inerrável, é infalível, foi inspirada por Deus. Ou então eu rasgo a Bíblia, rasgo a minha fé, irmãos. Ou eu acredito que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez o cego andar, que fez o cego enxergar, que fez o paralítico andar. Ou eu rasgo a Bíblia, irmão. Porque qualquer dificuldade eu recaio, eu dou um passo atrás. Qualquer fala maldita eu me abato. A Bíblia fala quando eu estou fraco, que eu estou forte. E o que eu estou fazendo com a Bíblia? A igreja invisível está pequena, irmão. Somos um monte de gente empolgada por uma cantada, por uma pregação, mas quando está lá dentro, quando Ele tem sondado nossos corações, a igreja está morta. Qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos entristece. Pastor, eu sou ser humano, mas eu também sou cheio do Espírito Santo. Eu sou ser humano, mas eu tenho a Bíblia, que eu acredito, que eu creio, que é uma verdade. E se ela é verdade, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Mas não, quando falta dinheiro, eu entro em depressão. Quando eu perco as coisas, eu fico em depressão. Não, irmão. É porque a gente há muito tempo já perdeu os valores do que é ser cristão. Para ser discipulado de Cristo tem que ter fé. Jesus falou: se creres, farão obras maiores do que a minha. Cadê a tua obra? Cadê a minha obra? Que obra maior que a gente está fazendo? Ele falou que a gente ia fazer, irmãos. Se Ele falou, a gente tem que estar fazendo. Cadê as nossas obras? Se o Senhor te chamar hoje, te apresentar, me apresente as tuas obras. O que tu vai apresentar para o Senhor? O teu currículo da faculdade? A tua casa bonita, o teu carro bonito? O que é que a gente vai apresentar? Essa é a igreja invisível. Mas é uma igreja que Ele ainda é apaixonada. Por isso que Ele nos visita. Por isso que a misericórdia dEle se renova toda manhã. Porque Ele ainda acredita na igreja dEle. Ele ainda acredita na noiva. Ele acredita ainda em nós, irmão. Então vamos crer nessa palavra. Ser discipulado por Cristo tem que ter fé. Tem que crer, irmão. Não é o que a gente vê, é o que a gente crê. Entendeu cada momento que a gente está vivendo. 2 Reis 2,14. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. O último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu, irmão. O que Elias fez, Eliseu fez em dobro. O que Cristo falou é para a gente estar fazendo, irmãos. Mas está faltando fé. Uma simples doença nos abate. Um simples desemprego nos abate. Uma perca de alguma coisa nos abate. Cristo está falando, eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Deus não mudou, irmão. Você acha que Deus não tem poder? Irmão, olha isso aqui. Olha o sol. Olha tudo. Ele que criou. Você não acha que Ele não tem condições de mudar a situação que tu está vivendo hoje? Mas cadê a tua fé? Cadê você crer que Ele pode mudar a circunstância hoje? Mas sabe qual é a diferença? Quando acontece alguma coisa, a gente tem que dar. Irmão, quando eu estou desempregado, aí mesmo, quando está faltando dinheiro, aí que eu tenho que demonstrar Cristo em mim.
Quando eu estou no leito no hospital, aí que eu tenho que mostrar Cristo em mim. Senão não faz sentido a fé, irmãos. Porque a fé, quando eu estou aqui no culto, é fácil. Quando eu estou com dinheiro, com carro, com tudo, é fácil. O que ele está falando? Eu quero ver a minha igreja invisível no leito do hospital, entendendo o propósito que eu botei lá. Está doendo, está tudo. O evangelho, eu estou preso numa cama, mas a palavra do Senhor está solta. Eu estou na escassez, mas o evangelho está solto. Eu estou perdendo, mas a palavra está sendo liberada. Esse é o evangelho. Isso é crer, irmão. Ué, mas você está vivendo isso? Eu estou vivendo isso, mas eu libero sobre a tua vida a cura. Pô, mas tu não foi curado? Mas eu creio que Deus pode te curar. Eu estou desempregado, mas eu creio que Deus pode abrir uma porta para você. Se Ele não abrir para mim, não importa. Eu sei quem tenho crido. O pão de cada dia não vai faltar. Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Mas a igreja não crê. A igreja vai dar um jeitinho dele de jogar nesse negócio aí de bet. Aí vai dar o teu jeitinho. Toda vez que você der seu jeitinho, Deus não vai agir na sua vida e você vai dar um mau testemunho de Cristo. Seja como Paulo. Sei viver na abundância, sei viver na escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Fé a Deus não mudou, irmão. Deus continua o mesmo. Você acha que Ele... a gente muitas das vezes é o Deus do passado e do futuro. Mas o do presente, cadê? Marta, João 11. Lázaro morre. Manda recado para Jesus. Jesus chega. Marta fala para Jesus: Senhor, se você tivesse chegado aqui, meu irmão não teria morrido, passado. Jesus fala: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, nos últimos dias, quando todos ressuscitarem. Marta, eu sou a vida e a ressurreição. Marta, é hoje, não é ontem nem depois. Deus continua sendo o mesmo, irmãos. É hoje. É hoje. O milagre é hoje. O dia é hoje. O tempo é hoje. A hora é essa. Para de achar que foi no passado ou que vai ser no futuro. É hoje. É hoje. Mas para isso precisa crer e ter fé. Por isso que muitos vêm aqui no altar, muitas das vezes, e é liberada uma palavra e aquela pessoa engravida. Era estéril. Quantos aqui já viu o testemunho que era estéril? E através de uma palavra, não é através do pastor, é a palavra. A palavra que está solta continua fazendo efeito. A Bíblia diz que ela sai e não volta antes de fazer o efeito dela. Ela não volta primeiro, ela toca em você. Por isso, pessoas vêm aqui, muitas já foram curadas, por quê? E outras não, porque umas vêm com fé, outras eu vou lá. Tem mais jeito mesmo? Eu vou lá ver. Não, se for para vir assim, não vem. Então, uma das marcas do discipulado é crer que a palavra continua infalível, inerrante, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Continua, irmão. Vamos mexer. Eu sei, irmãos. Eu quero mexer com isso porque assim, eu vejo às vezes tanto testemunho, tantas pessoas falando. Eu vejo tanta falta de fé, irmão. Vamos ter fé, irmão. Acredito que a gente se prende a algumas coisas que não permite a gente viver uma fé sobrenatural. Eu sei que tem história de vida, eu sei que tem tudo isso, mas eu tenho Cristo, irmão. Eu preciso de verdade viver isso.
Ou eu morro para as coisas velhas e vivo um novo de Deus, ou então vou ficar preso ainda. Será? A dúvida não é de Deus, irmão. Elias chegou e multiplicou o azeite da viúva. Aquela viúva acreditou na palavra daquele profeta. Só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. Faz para mim que vai ter para você. É fé, irmão. Eliseu foi também naquela viúva e multiplicou o azeite. Deus continua multiplicando o azeite, irmãos. Deus continua abrindo a madre de Ana, irmão. Deus continua abrindo o mar vermelho. As impossibilidades para Deus é coisa fraca, irmão. O que está faltando é crer para viver. É o que está faltando. O Senhor não mudou, irmão. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Elias estava lá desesperado. Não tem mais, David. Não tem mais profeta. Só eu que falo, só eu isso. Estou triste, quero morrer. Foi para a caverna, se trancou. Elias, Deus foi lá e visitou. Tu acha que Deus não vê o teu choro, não vê o teu clamor? Ele é onisciente, onipresente, irmão. Só que ele falou para Elias: Elias, come, bebe. Quando Elias olhou, tinha comida, tinha água, no meio do deserto, irmão. Você acredita nisso? Acredita mesmo, irmão? Então por que não vive isso? Tinha pão e tinha água. Elias comeu e bebeu e voltou para a caverna. Sabe o que eu vejo com isso? Cara, Elias era igual a gente. Quantas das vezes Deus dá, mostra lá, estou contigo, e mesmo assim a gente está igual os Gideão, prova. Mas Deus é tão misericordioso que deu comida, deu bebida, ele voltou para a caverna. Deus voltou lá de novo. Vambora, Elias, sai dessa depressão, Elias. Eu tenho tanta coisa para fazer contigo, eu tenho tanto para te usar. Levanta dessa cama, come, bebe, porque o caminho ainda é longo. Levanta, irmãos. Levanta, Deus conta contigo. Levanta. O Senhor muda histórias, irmão. Olha para quem está do teu lado. É um ex-viciado, é um ex-adúltero, é um ex-mentiroso. Olha o que Deus fez. Tu acha que Deus ainda não continua fazendo, irmãos? Que a gente não acredita nessas coisas. Crê, irmão, crê. Vamos para o quarto? Jesus, está muito quente. Quarto, ele é um abençoador. Todo discípulo, ele quer abençoar. Ele quer fazer. Jesus sempre quis abençoar as pessoas. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Tem prazer, tem vontade, tem alegria. Na verdade, uma das marcas desse homem que é discipulado, marca do discipulador, além de abençoar, é ser um solucionador de problemas. Ele gosta, tem prazer em ajudar as pessoas. Tem isso. 2 Reis 2, do 19 ao 22. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. Temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver, contudo a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: traga-me uma tigela nova cheia de sal, e fizeram o que ele pediu. Eliseu foi na nascente, que abastecia a cidade em água, e jogou ali o sal e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água e ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece. Uma marca do discipulado, irmão, é justamente abençoar, ajudar as pessoas, solucionar problema. É ver alguma dificuldade e você ir lá e ajudar, ter a solução. Acho que não é nem é uma marca do discipulador, porque nós somos discípulos de Cristo, né? Mas a marca do discipulador é a igreja de Atos dos Apóstolos, onde a igreja vinha, deixava tudo aos pés dos apóstolos, os apóstolos repartiam igualmente.
Irmão, de verdade, é ministra, tá? Quando a gente fala assim, é ministra, porque isso ministrou comigo. Esse dia eu falei com minha esposa, justamente sobre isso, essa igreja visível e invisível que tem tomado conta. Irmão, entenda bem, o próximo passo agora, o próximo vai ser discernimento, e aí vai trazer muita também realidade pra gente. Mas a gente está numa igreja que é muito eu trabalho, o dinheiro é meu, eu tenho que fazer o que eu quero com o meu dinheiro, né, Chuchu? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Você está errado? Você está errado? Pode responder, irmão. Você não trabalhou? Você acordou cedo, você foi trabalhar, você pegou o ônibus, né? Deu seu dia lá, no final do mês você recebeu o teu salário. O dinheiro é de quem? O dinheiro é de quem, irmão? Não é teu, não? Se não é teu, me dá, pô. Se não é teu, me dá. É teu ou não é, irmão? Eu não sou o pastor Alexandre, não vou fazer pegadinha, não, gente. Pode responder. O dinheiro é teu. Você pega o seu dinheiro no final do mês, você devolve o seu dízimo. Muito obrigado. Você devolve o seu dízimo, é claro. Se quiser também. Se não quiser, é você e Deus. Mas se fosse você, era bom devolver. Devolve o seu dízimo e depois você vai fazer o quê? Se você quiser comer, gastar ele todo na churrascaria, dinheiro é teu? Você gasta, não é? Sim ou não? Viu? A igreja visível é isso, sim. A invisível não. Quem te deu o fôlego de vida para você acordar de manhã? Quem te permitiu ir até o trabalho e voltar sem um acidente? Quem abriu a porta do trabalho? Então é dele. E se é dele, por que a gente não retribui? Falei para minha esposa, hoje eu tenho um carro de 45 mil. Se quiser alguém que comprar, eu estou vendendo. Falei, cara, eu tenho que vender. Tem que pegar pelo menos 15, 20 mil e comprar um carro e ver um irmão que não tem um carro e dar. Mas claro que eu não vou dar para qualquer um. Aí vem o discernimento. De entender, pedir direção a Deus e abençoar aquela pessoa que eu sei que precisa, que faz falta para ele. Mas a gente não pensa nisso. A gente quer ter 1, 2, 3, 4, 5. Não estou falando que é pecado. Mas quem me deu tudo foi Cristo. E se Ele me deu, e uma das marcas, tudo que Jesus ganhou, Ele repartiu com nós. Ainda falou, estou indo para lá preparar ainda lugar para vocês. E Ele é o discipulador. E a gente olha para pessoas assim e vê, Eliseu fez o quê? Queimou tudo, fez um churrasco, repartiu com todo mundo e depois foi seguir o ministério. Paulo trabalhava fazendo tendas para poder sustentar todo mundo. A igreja de Filipenses era generosa. Aonde Paulo estava, enviava oferta. Os irmãos de Jerusalém precisaram enviar oferta. Uma das marcas do discipulado é ser abençoador. Amém, irmão? Falou em dividir, dá ruim, né? Discernimento espiritual, quinto. Falta só mais 2. 2 Reis 6,17. Eu gosto muito dessa passagem. 2 Reis 6,17. 2 Reis 6,17. Então Eliseu orou. O Senhor abriu os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheios de cavalos e carruagem de... Você sabe que é aquela passagem que Geazi abre a janela, né? Está cercado do exército sírio, ele fica desesperado, entra para casa, fala com Eliseu, fica tranquilo, varão, deixa que eu vou olhar lá. Olhou, falou, irmão, você não está vendo? O nosso exército é maior do que o deles. Só que Geazi não conseguiu enxergar. E aí justamente, Eliseu ora para que o Senhor abra e dê o discernimento espiritual, para que ele veja que o que está em volta é maior do que ele está vendo. Acho que você não entendeu, né? O que ele está vendo é menor do que Eliseu viu.
que a gente olha é menor do que está preparado para a gente. O que a gente está vendo, achando que é o máximo, nem se compara. As ruas são de ouro, não tem choro, não tem dor, não tem nada, e a gente ainda está ficando preso ao que está vendo. Eliseu falou: Geazi, é muito maior. Discernimento, irmão, para entender as coisas espirituais. Discernimento para entender quando alguém é de Deus ou não é. Aumenta o ar, varão. Deixa queimar, deixa queimar. Irmão, se a gente não tiver discernimento espiritual, a gente vai ser levado por muitas coisas e por muitas pessoas. Sansão não teve discernimento, foi pela emoção, pelo amor. Deu ruim, caiu. Não adianta, irmão. Se a gente não abrir os olhos espirituais das pessoas, não adianta você querer fazer pela força do teu braço. Não adianta. Uma pessoa é cega, adianta você botar óculos nela? Sim ou não? Não adianta. Ela vai continuar sem enxergar. Você tem que fazer o que, irmão? Tem coisas que tem que ser os olhos espirituais, e a gente está querendo botar na goela abaixo. Não é, irmão? Você está entendendo? Fala comigo aqui, amém? Tem coisas que não adianta. Você tem que precisar discernir. Como é que eu faço? Como é que eu entro? Como é que eu conduzo essa situação? Se você não tiver esse discernimento espiritual, você só vai perder tempo e se cansar, e se fadigar, mais nada. Então todo discipulador tem que ter um discernimento espiritual, irmão. Tem pessoas, irmão, olha aqui para mim, tem pessoas que você vai precisar ser mais áspero. Tem pessoas que você vai precisar sacudir elas um pouco e falar assim: vamos embora. Tem pessoas que não adianta, você não tem que sacudir, você tem que ter um discernimento espiritual, que tem essa pessoa, você tem que abraçar ela e caminhar com ela. Está entendendo? E se você não tiver esse discernimento espiritual, você vai conduzir tudo de uma forma e vai matar muita gente. Então não adianta, irmão, discernimento espiritual. Se Geazi olha aquilo dali e Eliseu não tem um discernimento espiritual, fala: vamos embora enfrentar, vamos fugir, vamos correr. Não, ele orou. Quando ele orou, Geazi abriu os olhos e enxergou diferente. O exército era o mesmo, só que a visão era diferente. Você está entendendo? Era o mesmo, mas a visão mudou. Às vezes não vai mudar o ambiente, vai mudar a sua visão. Às vezes não é o ambiente que tem que mudar, é a nossa visão que tem que mudar sobre algumas coisas. E cuidado, que muitas das vezes Deus vai abrir tua visão espiritual para você ter entendimento de algumas coisas. E aí você vai entender o que Deus quer falar e aonde Deus quer te usar. Ambiente, a gente precisa discernir ambiente. Por isso que um homem espiritual, uma marca do discipulado é discernir. Tem lugar que você vai chegar que você precisa discernir o que aquele lugar precisa. Tem lugar que precisa de uma palavra profética. Tem pessoas que precisam de uma palavra de cura. Tem pessoas que precisam de uma palavra de exortação. Discernimento espiritual para você conduzir. Não tem uma receita de bolo. Tem o Espírito Santo revelando cada um. Paulo queria ir para a Ásia. O Espírito Santo falou: não vai para a Ásia, vai para a Europa. Discernimento. Não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo está mandando eu fazer. O coração do homem é enganoso, mas quando eu oro no Espírito e peço uma direção, Ele me mostra o caminho correto. O que está faltando para a gente é isso, discernimento espiritual. A gente está muito vazio. Vamos buscar discernimento espiritual. O que Deus quer, não o que eu quero. Porque o que eu quero, irmão, muitas das vezes vai ferir e vai machucar muita gente, mas o que o Senhor quer vai ser o que aquela pessoa precisa. Você pode aplaudir o Senhor? Naamã chegou até Eliseu. Eliseu atendeu Naamã? Sim ou não? Já esqueceram, irmão? Não. Não entendeu Naamã. Naamã queria ser o quê? Curado da?
curado da lepra. Você acha que Eliseu, a fé que ele tinha, era só ele falar assim: Naamã, seja curado? Você lembra quando Jesus encontrou com aquele leproso? Você quer ser limpo? A mesma coisa. Eliseu poderia falar assim: seja limpo. Porém Eliseu falou, sabia, teve discernimento para entender. O problema não era curar a lepra. Não adiantava ele ser curado por fora, se por dentro ainda estava todo podre. Muitas das vezes não adianta de querer mudar a pessoa por fora. Essa pessoa tem que mudar isso, tem que mudar esse jeito, tem que mudar aquilo. Não adianta. Você primeiro tem que curar ela por dentro, para ela mudar por fora. Tem pessoas que precisam ser curadas por dentro para depois mudar por fora. Não adianta limpar a lepra, precisa ter cura. Enquanto não tiver cura, vai só ser um processo. Me faltou a palavra, mas só vai retardar o processo, porque vai lá, passa uma pomadinha, cicatriza um pouquinho, mas daqui a pouquinho vai abrir a lepra de novo, porque não foi curada ainda. Então tem que ter discernimento espiritual, irmão. Não adianta dar o remédio, tem que dar a cura. E o Espírito Santo nos dá esse discernimento de entender, olhar para a pessoa e falar assim: já vi. Porém, como eu mesmo mencionei agora, quando Jesus perguntou a esse leproso: você quer? Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem. E aí, já é dela. Geazi não quis ser curado. Geazi, nesse mesmo episódio, depois que Naamã vem, é curado, vem até Eliseu e fala: Eliseu, quero te dar presente. Eliseu não se contamina, porque uma das marcas também do discipulado é não vender a vida dele. Não é se vender, é continuar. Eu faço não por nada em troca, eu faço porque Deus já mandou eu fazer. Eu faço porque Deus fez, e Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Então Eliseu não recebeu nada e falou: não quero. Naamã, pode voltar com teus presentes, com teus ouro, com tudo. Geazi vai atrás depois, pede o dinheiro lá, pede prata, pede tudo, volta, guarda, esconde tudo. Quando chega de novo na casa do profeta Eliseu, Eliseu falou: você estava onde, Geazi? Não fui em lugar nenhum não. Geazi, eu vi, eu estava contigo em espírito. Deus vê, cara. Você pensa que ninguém está vendo? Deus está vendo. O teu maior discipulador está vendo. Teu pastor não pode estar do teu lado, o teu líder não pode estar do teu lado, o teu pai não pode estar do teu lado, tua mãe não pode estar do teu lado, tua esposa não pode estar do teu lado, teu marido não pode estar do teu lado, mas o teu discipulador está dentro de você. Na mesma hora, Geazi ficou com lepra. Por isso que às vezes você não entende que algumas lepras não saem da tua vida, porque você precisa ser curado, irmão. Discernimento espiritual. 6. Agonizar para ver os mortos ressuscitar. Mas o agonizar nesse sentido aqui é aflição para ver pessoas ressuscitarem. Era o que Cristo tinha dentro dele, irmão. Sabe, é você também, a gente, como a Rebotinha tinha uma camisa lá na época da Rebotinha: minha paixão é por vidas. Essa paixão, quando você vê pessoas aqui no altar, é isso que a gente precisa ter. Porque pessoas que vêm para o altar é porque estavam mortas, irmãos, caíram na graça do Senhor novamente. E se isso não alegrar a igreja de Cristo, irmão, não faz mais sentido, porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então um discipulado, uma marca do discipulado é paixão em ver pessoas ressuscitarem. Pessoas que estavam mortas no pecado, hoje estão vivas. É olhar para quem está do teu lado hoje e falar assim: cara, olha como tu chegou aqui, olha como tu está hoje, olha o teu sorriso, olha o teu rosto, olha a tua casa, olha a tua família. Isso tem que trazer alegria, tem que ter paixão no discipulado, irmão. Se você não está sentindo mais isso, você está sem essa marca. Você está sem essa marca. E não desistir, mano. 2 Reis 4, 31 ao 37. Geazi foi à frente,
e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu repetiu tudo que o discipulador dele fez. Elias também ressuscitou o filho da viúva, e Eliseu está repetindo. Jesus estava no caminho lá, encontrou com um velório uma viúva de Naim, e na mesma hora Jesus foi lá e tocou e ressuscitou. Jesus tinha prazer, mano, ressuscitou Lázaro. Jesus tinha prazer em curar as pessoas e ressuscitar as pessoas, irmão. A igreja precisa ter esse prazer também, irmãos. Precisa ter essa paixão, irmãos. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele, suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Discipulado, irmão, toque, contato. A gente só quer saber de WhatsApp, mandar mensagem. Vai tomar um café, irmão, vai pegar pela mão, vai tirar uma hora de discipulado, vai ouvir as pessoas, irmãos. Por isso que os consultórios estão cheios, porque a igreja não está fazendo papel de discipulado. Por isso que pagam para ouvir 1 hora, 2 horas, porque você não tem tempo para ouvir alguém que está só querendo falar. Toque. Acabou os toques. Eliseu foi lá e tocou, respirou, aqueceu. As pessoas estão, a Bíblia fala que nos últimos dias vão se esfriar, e está uma realidade. O corpo estava frio, mas quando Eliseu chegou, começou a esquentar. Quando tu chega, irmão, tem que esquentar o ambiente, pela tua presença, pela graça do Espírito Santo. Você tem que ser diferente, nós temos que ser diferente, nós não podemos ser os mesmos, irmãos. Deus te chamou para aquecer vida, Deus te chamou para aquecer vidas, Deus te chamou para aquecer vidas, irmãos. Pastor, mas a minha vida está fria, porque você ainda não entendeu o que Cristo está fazendo, irmão. Deus te chamou para aquecer. E daí Eliseu continuou, aqueceu, mas ainda não ressuscitou, porque o processo do discipulado demora. Às vezes não é na primeira, não é na segunda, mas ninguém quer ter mais paciência. Não dá mais jeito, não consigo ter, vambora, é tempo, até corrido, não, tem mais vidas, é tempo. Discipulado, Jesus andou, foi 3 anos para discipular aqueles 12 homens, não foi 3 dias, nem 3 noites, nem 3 horas, foi 3 anos. A gente não quer perder nem 3 horas mais de conversa, porque já está fadigante, já está cansativo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que isso, eu tenho que isso. Essas são as obras que você está apresentando ao Senhor. Bom dia, igreja. Mas Eliseu não desistiu, se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Tem uma geração esperando a igreja se movimentar, irmãos. Tem jovens morrendo porque a gente está parado nas nossas coisas. Tem jovens esfriando porque está esperando o teu abraço, o meu abraço. Mas a gente está preocupado em fazer a nossa vida. A tua vida não é tua, é de Cristo, irmão. Essa é a verdade. Se Ele quiser, Ele agora, Ele leva a nossa vida. E a gente está preocupado com isso. Uma geração morrendo por falta de abraço, por falta de cuidado, por falta de discipulado, por falta de tempo. Mas Eliseu não precisou
Ele falou: se eu tiver que voltar de novo eu volto, se tiver que voltar de novo eu volto, se tiver que voltar de novo eu volto. O problema é que a gente já foi jovem. O problema é que a gente já teve a idade dos jovens e fizemos tanta coisa errada, e agora a gente não tem que ter paciência com eles. O Senhor está falando: tão frio, mas eu tenho um corpo de igreja, precisa se entender isso e se movimentar. Não tem como, irmão. É tempo de Timóteo. É tempo de Timóteo. Tu acha que sabe quanto tempo Elias ficou com Eliseu? Foram de 7 a 8 anos, irmão, de discipulado com Elias. 7 a 8 anos, irmão. E a gente não quer perder um tempo. Os jovens, não é só obrigação dos líderes de jovens, não. Somos nós, somos a igreja, irmão. Somos a igreja. É os jovens, é os casais, é tudo. Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? Não é botar uma camisa, não. É viver na essência o discipulado de Cristo, irmão, que entregou a vida dele por amor a mim, por amor a vocês. Que vier lucro, irmão. Que vier lucro, mas essa é a essência do que Deus quer da gente. Essa é a essência, irmão. Esse é o discipulado, essas são as marcas de um discipulado. Por isso que tempo de Timóteo vai ser difícil. Por isso que tempo de Timóteo vai ter Demas desistindo. Vai ter Alexandre desistindo. Não o nosso pastor não, irmão. É o da Bíblia. Vai ter tempo desistindo, irmão. Porque são marcas para seguir a Cristo que a gente vai ter que ter, para ter um discipulado de verdade. É tempo de Timóteo. É tempo de Timóteo. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu, irmão. Ah, não sei se isso, cara, Deus confiou algumas pessoas em nossas mãos, cara. Mergulha nesse discipulado. Pastor, eu tenho meus... Deixa, cara. Deixa. Vai viver para Cristo. Estava conversando com minha esposa, eu falei para ela: sabe por que a gente não vê mais John Wesley? Sabe por que a gente não vê mais Billy Graham? Porque esses caras realmente decidiram viver para Cristo e entregar tudo. Eles não queriam mais saber da vida deles, eles queriam saber só da vida de Cristo e cuidar e falar do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho. E sabe, quanto mais tu se entrega, Deus não deixa faltar nada. Deus não deixa faltar nada. É por isso que são marcas de discipulado. Quanto mais tu se entrega, Deus não deixa faltar. Mas para você se entregar, tem que ter fé. Para que ter fé, tem que ter discernimento. E aí começa um processo na nossa vida, irmão. Mas é isso que Deus quer. Olhar para mim e para você e falar assim: entregou. Agora ele perdeu a vida para mim. Agora ele entendeu. Quando a gente começar a fazer isso, irmão, vai ser isso aí, ó. Vai ser uma vida de discipulado, vai ser uma igreja cheia. Mas eu não quero uma igreja cheia invisível. A gente precisa ser uma igreja cheia invisível. Porque a visível já está lotada, não tem nem mais lugar. Mas será que a invisível está tão cheia quanto a visível? É tempo de Timóteo. Ser a luz. Deus nos chamou para ser luz desse mundo. É luz e sal. Amém? E o sétimo, qual o legado que você vai deixar? Eliseu influenciou até na morte dele, irmão. 2 Reis 13, do 20 ao 21, tem aí. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos rapidamente jogar o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu,
o homem voltou à vida e se pôs de pé, irmão. Qual é o legado que vamos deixar nessa geração, irmão? De vida ou de morte? Vão olhar para a gente e vão lembrar o quê? De Eliseu ou de Geazi? De Judas ou de Paulo? Para quem vão lembrar da gente? Qual o legado que você está deixando na tua casa? Qual o legado que você está deixando no teu trabalho? Qual o legado que você está deixando no teu condomínio, no teu bairro? Qual é o legado? Como as pessoas estão olhando para você? Como? Até na morte, Eliseu trouxe vida para as pessoas. Eu posso estar morrendo. Jesus, na morte dele, trouxe vida. A gente precisa entender, irmão. A nossa morte traz vida. Pastor, eu estou morrendo, estou sangrando. Pode ter certeza que se você mergulhar em Cristo, tu vai trazer muita vida. Por isso que tem tantas coisas que acontecem na nossa vida, para a gente ser restaurado, para poder curar outras vidas. É loucura, irmão, evangelho. Pastor, é loucura o evangelho. Pastor, mas eu sou ferido, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus já falou, eu também fui, filho, por causa de você, e por isso hoje vocês estão aí. Paulo foi ferido, por isso nós estamos aqui. Pedro foi ferido, por isso nós estamos aqui. João foi ferido, por isso nós estamos aqui. Tu acha que tu não vai ser ferido, irmão? Tu acha que tu não vai sangrar? Se alegre com as provações, irmão. Se alegre com as provações. Pastor, é loucura, é poder de Deus, irmão. É loucura para o mundo, mas para a gente é poder de Deus. Se alegre, se alegre. Essas são as marcas de um discipulado. Quem quer ser discípulo de Cristo? Então carrega essas marcas, irmão. Precisamos carregar essas marcas de Cristo. João 14, 12, 13. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Quem é filho de Deus? Se você é filho de Deus, as tuas obras têm que glorificar o teu Pai. Quem tem glorificado com as suas obras? Mas nessa manhã, irmão, eu quero te fazer só um convite. Junto como igreja. Quem está precisando de umas marcas dessas, de verdade, fala assim: pastor, eu estou muito longe. Tem muitas marcas, eu falei 7. Tem muita coisa que eu preciso na minha vida. Eu queria que a gente estivesse aqui no altar para a gente orar junto. Te orar. Você que quer ser um discípulo de Cristo, você que verdadeiramente quer, se não quer, irmão, não tem problema. Fique no seu lugar. É você e Deus. Mas se você está decidido viver a tua vida para Cristo, entregar tudo para Cristo, irmão, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo realmente nos convença dessa verdade, desse evangelho que é perder para ganhar, desse evangelho que é de discipulado, que é perder tempo com vida, desse evangelho que está vendo pessoas morrendo e não tomam uma atitude, não se muda, não faz um comportamento, pessoas que a gente vê morrendo e a gente ainda está ajudando a morrer ainda mais, fala que merece. Não, irmãos, não merece. Nós não somos juiz de nada. Ele é o nosso juiz. É Ele que vai trazer a sentença. É Ele que vai trazer o juízo final. É sobre Ele, irmão, que a gente verdadeiramente vem viver um evangelho de Cristo Jesus. Que a gente venha amar os nossos jovens, que a gente venha amar os casais, que o Senhor venha nos dar cada dia